Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o terceiro episódio do Expresso Sindimepa, que é um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindimepa. Estou hoje aqui entrevistando, nesses três, primeiro, segundo e agora o terceiro episódio, a doutoranda Brenda Mello, que é diretora também do sindicato, coordenadora do nosso núcleo acadêmico. Doutora Brenda, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as condições que o estudante de medicina sente, o doutorando sente ao terminar a faculdade, ao receber o seu diploma e o seu anel, e ouvir aquela célebre frase: ide e exercei a medicina feita pelo reitor. Na época em que eu estudei medicina, isso já se vão 43 anos, me formei há 43 anos atrás, então há quase 50 anos quando eu comecei, muito cedo nós começávamos a fazer os nossos estágios nos hospitais, nos pronto-socorro. Eu mesmo já disse isso no primeiro episódio, que conversávamos, que eu comecei no segundo ano. Eu tinha um médico que morava nas vizinhanças da minha casa, morava numa vila e ele morava numa casa e nós vizinhos deles lá. E eu manifestei a minha vontade, estudante, já terminando o primeiro ano, de estagiar. Disse: não, vai lá pronto-socorro comigo. Nosso plantão é depois de amanhã, etc. Eu fui e a partir desse dia eu fiquei até me formar médico. Portanto, tive 5 anos seguidos a oportunidade de aprender a parte prática da medicina, com muito bons médicos, eram todos muito experientes, aqueles médicos que se dedicavam muito e tal, à época, ao exercício desse atendimento de pronto-socorro, que vai desde o diagnóstico dos casos clínicos até os casos cirúrgicos, aquelas pequenas cirurgias e até as cirurgias maiores. Então, eu, quando me formei médico, eu me sentia seguro para fazer o atendimento de porta de pacientes. Sabia fazer um diagnóstico dos casos mais graves, indicar a sequência daquele atendimento, fazer as cirurgias de pequeno porte, enfim. Hoje, eu queria saber como é a realidade do estudante de medicina de último ano, portanto, dos doutorandos de medicina. Se as oportunidades também são assim, porque também tem um detalhe aqui importante que eu preciso lembrar. Na minha época não existiam residentes de medicina. Nós não tínhamos residência médica aqui ainda, assim. Naquela ocasião começava a surgir as primeiras oportunidades, as primeiras residências começaram a ser criadas, eu já tinha me formado, eu estava ali formado. Então não havia competição para a prática médica entre o estudante e os residentes. Esses estágios, esses plantões eram dos estudantes de medicina. Hoje, além desse aumento enorme de escolas médicas, portanto, enorme de estudantes de medicina, existe ainda a concorrência com os residentes. Nós temos várias escolas de residência médica que concorrem também por esses espaços. Eu queria, então, eu e a nossa audiência, queríamos entender como isto acontece hoje, quais são as oportunidades, como é você, Brenda, que está nos últimos meses da faculdade, se formando médica, como é que você se sente pessoalmente, qual é a sua leitura dessa realidade? Perfeito, doutor Wilson. A medicina ela é muito desafiadora, de fato, porque ela é muito extensa, né? Nós temos aí 6 anos de curso, né? Então 12 semestres, mais de 8.000 horas de carga horária. Temos ambulatórios, cirurgias, unidades de saúde, de emergência, enfim. E eu acredito que todo esse mundo da medicina, ele pode causar insegurança. Na verdade, eu vejo 2 vertentes. A primeira é
a insegurança de pensar é muita coisa, como é que eu vou saber de um pouquinho de cada, digamos assim? É uma insegurança que eu acho que acompanha quase todos os acadêmicos. Mas tem uma outra vertente da insegurança que é: eu não pratiquei o suficiente para me sentir seguro para a realidade que me aguarda ao me formar. Então, essa primeira insegurança que eu citei, eu acho que ela é mais básica. É aquela insegurança de, nossa, será que eu vou lembrar de tudo? Mas a outra insegurança da prática, ela é um pouco mais profunda, digamos assim. A faculdade, obviamente, né? Todas as faculdades têm essas práticas. Mas é nítido que a gente precisa ir além da faculdade. Não que ela não seja suficiente, mas a gente precisa acrescentar um pouco mais, que é exatamente o que o senhor mencionou, sobre conseguir um estágio, né, extracurricular fora da faculdade, numa unidade de saúde, numa unidade de pronto atendimento. Tem gente que faz outros tipos, tem gente que acompanha cirurgias, né? Acompanha cirurgias nos estágios. Isso é muito importante. Só que hoje nós temos outros dois problemas. O problema é, que o senhor também chegou a mencionar, a quantidade de acadêmicos e também de residentes, e os espaços não estão acompanhando o mesmo crescimento das escolas médicas. Os espaços não estão acompanhando os mesmos crescimentos dos programas de residência, porque nós sabemos que não é todo dia que surge um novo pronto-socorro, não é todo dia que é feito um novo hospital público, por exemplo. Então, nós temos os mesmos espaços recebendo cada vez mais pessoas. Isso vai automaticamente ter uma consequência. Vai faltar, né, espaço, ou vai diminuir, pelo menos, o espaço. E, então, isso é um grande problema que eu percebo na minha experiência atual, né, de me formar e tudo mais, que isso tem acontecido. Tem diminuído o espaço para a prática. Não está ausente, anulado, mas tem diminuído consideravelmente pelo excesso de pessoas. Outro ponto também que eu acho importante de abordar com relação à prática é que, ao mesmo tempo que hoje, essa é uma leitura minha, muito, muito pessoal, ao mesmo tempo que hoje nós temos uma geração que sim, que se preocupa com qualidade de vida, que não quer só viver para a medicina, mas também nós temos uma geração muito distraída. Uma geração muito envolvida em séries, uma geração muito envolvida em celular. É a minha geração. Então, não estou dizendo que eu sou contra nada disso, mas nós precisamos ter equilíbrio, né? Então, hoje, o acadêmico de medicina, se ele não se controlar, que ele precisa praticar, que ele precisa estudar, ele acaba sendo distraído pelas redes sociais, horas nas redes sociais. Para quem gosta de série, né, horas e horas maratonando. Tem gente que maratona o final de semana inteiro série. E às vezes você poderia estar estudando. Estou dizendo que não é um lazer? Não. É uma coisa que muitos gostam, né? Mais aspas, essa questão de série. Uma filha minha disse: pai, tem uma série que eu acho que tu vais gostar muito e tal. Eu digo: mas filho, negócio de série parece novela, não acaba. Não, mas essa tu vais gostar. E aí eu procurei lá no Netflix da vida, encontrei e comecei a assistir. Realmente eu gostei, só que eram 28 capítulos. E eu assisti os 28, claro que levei um mês inteiro, ou mais do que isso, porque aquilo é impressionante, né? Porque você não consegue parar pela metade, você tem que assistir o próximo para saber o que vai acontecer, enfim. Exatamente. Apenas uma aspa. Sim. Então, você entende, né? Que não sou contra, mas eu acho que o acadêmico de medicina tem esse desafio. Eu preciso me equilibrar para eu ter uma boa formação. Então, essas duas vertentes que eu expliquei. Os espaços estão diminuindo, as escolas médicas cada vez mais colocando várias turmas por semestre no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, o acadêmico de medicina precisa se equilibrar naquilo que é prioridade para ele, entende? Eu vejo assim. Muito objetivamente. Por exemplo, se um estudante de medicina hoje quer participar de um plantão num grande hospital de Belém, particular, por exemplo, vamos ver, grandes hospitais particulares de Belém, Beneficente Portuguesa, tem lá o Porto Dias, tem Saúde da Mulher, tem, enfim, vários grandes hospitais, Hospital Adventista. Eu pergunto, ele consegue ir lá e dizer: olha, eu quero fazer estágio aqui, ou ele vai ter que depender de quem me indica, quem me traz para o meu plantão? Existe um caminho independente disso? Chegar lá na diretoria clínica ou de ensino, se esses hospitais devem ter, quero me inscrever para participar de plantão no pronto-socorro. Todos esses hospitais têm pronto atendimento, tem pronto-socorro de emergência 24 horas e tal. Eu quero estagiar aqui, sou sextoanista ou quintoanista e tal. Há essa possibilidade? Como é que está essa realidade? Doutor, no momento,
há uma restrição muito grande. Para esses serviços que o senhor falou, serviços particulares de referência também, há uma restrição muito grande. Existem pessoas que conseguem porque acompanham médicos que são chefes, né? Médicos que mandam, digamos assim, e aí conseguem acompanhar, mas não é tão simples. Até onde eu sei, não existem assim Sem programas quem indique, organizados. não tem. Programas organizados de estágio. Inclusive, eu soube que já teve serviços aqui em Belém que tinham programas de estágios para acadêmicos em hospitais, mas que foi extinto, né? Que depende muito de alguém para indicar, entendeu? E nos hospitais públicos, grandes hospitais, Filoiola, né? Hospital de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia, esses grandes hospitais, Barro Barreto, enfim, existe você chegar lá um programa para estágio de estudantes de 6º ano ou de 5º ano, sem quem me indique. Eu vou lá, me inscrevo, pode participar lá de um processo de seleção natural, né, para saber. Existe? Como é que está isso? Também não, né? Também não. É a mesma situação de indicar, só que é mais fácil. Nos hospitais públicos e serviços públicos é muito mais fácil do acadêmico conseguir acompanhar, dele conseguir ter acesso ali do que nos particulares. Por quê? Porque acaba sendo menos rigorosa. A entrada é menos rigorosa, a saída é menos rigorosa do que nos hospitais particulares, onde tudo é muito mais supervisionado. A própria gestão está mais próxima do contato com os funcionários, do contato com os médicos. E o que eu percebo no hospital público, não vou dizer que são todos, certo? A gente tem uma diferença, né? Mas a gestão está um pouquinho mais longe do contato ali, de certa forma, dos funcionários, quem entra, quem sai, e isso acaba favorecendo muito mais de um acadêmico conseguir acompanhar um médico, um plantão, um atendimento e assim sucessivamente. Mas programas de estágio seria maravilhoso se tivesse, né? Seria muito bom se tivesse. Até faria uma seleção de bons acadêmicos. É necessário que né? tivesse. É necessário. Porque, será que vai ser útil? Mas você faz um processo seletivo. O acadêmico se dedicar e você vai selecionar bons acadêmicos para somar no seu serviço. Mas, infelizmente, no meu conhecimento, não temos. A pergunta é exatamente para diferenciar o estudante do residente. Uhum. Porque se formos ter um olhar só para a experiência prévia e tal, claro que o residente vai acabar levando vantagem sobre o acadêmico. Então, haveria, ao meu juízo, ter programas para estudantes de medicina, vagas para estudantes. Aliás, não são nem vagas, porque o residente e o estudante haveriam de estagiar juntos, né? Estudante aprendendo com o residente, que está aprendendo com os profissionais responsáveis pela residência médica. Então, aí teria uma sequência natural, oportunizando ao estudante o aprendizado, a experiência prática que ele precisa ter para, quando se formar, ter condições de exercer a medicina, que é o que a gente está conversando aqui. Essa é uma preocupação que eu acho que poderia ser revista, né? E estou dizendo isso porque isso poderia ser uma bandeira a ser tratada pelo nosso núcleo acadêmico de medicina. Realmente. Né? Tratar deste assunto junto às universidades, às reitorias, né? E, por conseguinte, também às diretorias dos grandes hospitais, inclusive os privados, porque precisa entender que o hospital é privado, mas a concessão é pública. Todo hospital, para funcionar, ele precisa que seja autorizado pelo setor público, né? Pelas entidades públicas, vigilâncias sanitárias, as exigências do Ministério da Saúde, as exigências da Secretaria de Saúde. Então, a concessão é pública, embora seja uma entidade privada que possa explorar de forma privada aquilo. Havia, portanto, de ter uma contrapartida, poderia-se pensar em ter uma contrapartida nesse sentido também. Isso é algo que pode ser trabalhado. Sendo assim, nós encerramos esse terceiro episódio com a doutora Brenda Mello, que é a nossa diretora do nosso núcleo acadêmico. Voltaremos para um quarto e último episódio, ainda entrevistando a doutora Brenda. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima sexta-feira.